O nosso objetivo aqui é destrinchar toda a matemática e a história por trás de algo que o esporte, olha, dificilmente vai ver de novo. Vamos focar nos 5 recordes mais impossíveis da carreira desse cara. Então, vamos começar pelo número 1, os números de uma lenda e a ilusão de 3 jogadores. Avançando para o número 2, o domínio absoluto do tempo. O mais jovem, o mais velho e 20 temporadas. Olha só como a justa posição dessas duas noites chega a ser inacreditável. De um lado temos 27 de março de 2004. Um jovem de 19 anos anota 41 pontos e se torna o mais jovem da história a bater essa marca. Do outro lado, a gente salta para 6 de fevereiro de 2025. O mesmo atleta, agora com 40 anos de idade, vai lá e marca 42 pontos, se tornando o mais velho a fazer isso em 78 anos de liga. É surreal. Mas a gente precisa dar um contexto aqui. O Michael Jordan também marcou 40 pontos num jogo depois dos 40 anos, e fez isso de um jeito espetacular. Só que a verdadeira impossibilidade desse dado é a janela, o abismo de 21 anos que separa as 2 noites do LeBron. Para qualquer outro atleta igualar esse feito, ele precisaria ser um prodígio aos 19 anos e depois sustentar um nível de elite absoluto por mais de 2 décadas sem parar. Isso mostra perfeitamente a escala gigantesca dessa consistência. Ter uma média de 25 pontos por temporada é um patamar para pouquíssimos. O Michael Jordan, por exemplo, atingiu isso 11 vezes, um número incrível. O Kobe Bryant chegou lá 12 vezes, mas a barra do LeBron, ela vai lá no teto, com absurdas 20 temporadas consecutivas. São 2 décadas inteiras sem cair dessa média, sem queda de rendimento. É a prova documentada de um corpo que suportou exigências colossais sem ceder ao desgaste, que, convenhamos, derrubaria qualquer outro ser humano. O que nos leva ao número 3, o Clube de um Homem, ou o triplo 10.000. Historicamente, a marca de 10.000 assistências sempre foi meio que um santuário para armadores puros. Gênios como Stockton, Kidd e Nash, caras que nasceram para facilitar o jogo. Por outro lado, 10.000 rebotes sempre foi território exclusivo dos gigantes, os pivôs de ofício. E aí, no meio disso tudo, surge um ala de 1,98 m, criando uma ponte simplesmente impensável entre 2 mundos que não deveriam se misturar. O peso de juntar essas habilidades é tão fora da curva que o resultado é exatamente esse número. 381 jogadores na história bateram a marca de 10.000 pontos. Mas, de todos eles, sabe quantos têm também 10.000 rebotes e 10.000 assistências? 0. Isso significa que a população total desse clube do triplo 10.000 é de exatamente uma pessoa. Ele inventou esse clube e, pela lógica matemática da probabilidade, o clube vai fechar com ele. Seguindo em frente, vamos ao número 4. Uma dinastia de um homem. 10 finais em 4 cidades. Agora é bom deixar claro, o objetivo dessa comparação não é de jeito nenhum diminuir os 6 títulos perfeitos do Michael Jordan. Aquilo foi uma trajetória impecável, construída com o mesmo núcleo, a mesma base e o mesmo gênio no comando técnico. O ponto aqui é olhar para as incríveis 10 finais do LeBron e entender isso como um atestado gigante da capacidade de prosperar em 4 cenários totalmente diferentes. É sobre se adaptar a novas culturas, novos colegas de time e novos sistemas táticos, de novo e de novo. Basicamente, isso desenha um mapa do que a gente pode chamar de uma dinastia móvel. Começa lá em Cleveland, em 2007, passa por aqueles anos dominantes em Miami, volta para Cleveland para conquistar o impossível e acaba em Los Angeles. É a prova de um fenômeno que colocou a própria grandeza na mala e viajou pelo país, não importando quem estava no elenco de apoio ou o que estava acontecendo ao redor. E quer ver a representação máxima desse poder? Dá uma olhada na corrida para as finais de 2018. As médias são assustadoras, 34 pontos, 8,5 rebotes e 10 assistências por jogo. Mas sabe qual é o detalhe mais absurdo de tudo isso? Não tinha absolutamente nenhum outro All-Star jogando ao lado dele naquele time. A competição era feroz, mas a capacidade dele de carregar uma franquia inteira nas costas até o palco principal foi pura e simplesmente dominância em estado puro. E chegamos ao número 5, o único recorde impossível. Pai e filho. Hoje em dia, com atletas cada vez mais rápidos, mais fortes, treinando com tecnologia de ponta, a gente se pergunta: que tipo de feito atlético poderia ser considerado verdadeiramente impossível de se repetir no futuro? Qual é aquela barreira que não dá para ser quebrada só com mais talento, mais treino ou com o avanço da medicina esportiva? A resposta para isso tomou forma no dia 22 de outubro de 2024. O exato momento em que LeBron James e seu filho, Bronny James, pisaram juntos na mesma quadra da liga. Pensa nisso.
Em 78 anos da liga de basquete mais disputada do mundo, nunca um pai e um filho tinham jogado uma partida oficial juntos. Isso nunca rolou no futebol americano, nunca no beisebol. Foi um momento completamente singular na história dos esportes. E para a gente entender por que isso, sinceramente, nunca mais vai acontecer, é só olhar para as etapas super rígidas desse processo. Primeiro, o alinhamento exige que o pai tenha o filho muito jovem, ali pelos 18 anos. Segundo, esse filho precisa crescer e atingir a nata da elite esportiva para entrar na liga aos 19. E terceiro, e essa é a parte mais louca, o pai, beirando os 40 anos de idade, ainda precisa ter um nível físico e técnico dominante o suficiente para dividir a quadra com os melhores do mundo. São 3 condições extremas que precisam se alinhar perfeitamente. E esse tipo de alinhamento temporal, olha, isso não se constrói só com força de vontade. O que nos traz a nossa reta final, o fator que define LeBron e o maior adversário. Quando a gente analisa do que é feita a grandeza, alguns traços ficam muito claros. O respeito histórico exige que a gente reconheça o Michael Jordan pelos seus anéis intocáveis, aquelas finais invictas que são o argumento mais limpo de vitória absoluta. O Kobe Bryant eternizou a arte do jogo com aquela habilidade refinada e a tenacidade da famosa mentalidade Mamba. Cada um deles conquistou um elemento supremo. Mas a grande arma, o legado definitivo do LeBron James, se resume a esta única palavra: o tempo. É uma capacidade surreal de desafiar o envelhecimento natural do corpo, resistindo por várias eras diferentes do basquete, adaptando o próprio jogo a novos ritmos, até que esse tempo se esticasse o suficiente para ele poder ver a própria descendência vestindo a mesma camisa profissional. Isso é insano! Esses não são só marcos para a gente ficar especulando. São monumentos matemáticos, fatos irrefutáveis cravados na história do esporte. Então, para fechar esta nossa análise, fica aqui uma provocação para quem está acompanhando. Olhando para todos esses números e esses alinhamentos completamente improváveis, qual deles te causou o maior choque? Qual você acha mais absurdo? Conta pra gente o que você acha. Afinal, esse debate, assim como a história do esporte, nunca termina de verdade.